Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Passando por aqui hoje para dar continuidade à nossa reflexão. Hoje estamos lendo aqui no capítulo 2 do livro de Daniel. Algo interessante que Deus revela para nós aqui nesse capítulo. Como todos sabem, Daniel, ele é um judeu, né? Estava ali cativo, juntamente com o povo de Judá. E no capítulo 1 falou um pouco a respeito de algumas qualidades, algumas características que eles tinham, né? Precisavam de ser formosos, cheios de sabedoria, instruídos em ciência, com entendimento diferenciado, e precisavam ser treinados ali na Babilônia para poder servir no palácio do rei Nabucodonosor, né? E com isso a gente viu que Daniel então propôs não se contaminar com os manjares do rei, se separando daquilo que contaminava ele, e ali então ele recebe um destaque, porque diz o texto no versículo 17 do capítulo 1, que esses 4 jovens, no caso Daniel e seus 3 amigos, receberam de Deus o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas o texto ainda frisa da seguinte forma: mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E é aqui que a gente começa, no capítulo 2, vendo a interpretação do sonho do rei através de Daniel. Nessa leitura que foi feita, a gente consegue perceber alguns detalhes muito interessantes. E aqui eu queria compartilhar com vocês. Vamos ver? Diz aqui o texto: no ano segundo do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhes o seu sono. Então, o rei ele sonhou e ficou perturbado. E naquela época havia os magos ali na Babilônia, os astrólogos e os caldeus. Eram os sábios daquela época. E esses aqui ganhavam para que pudessem descobrir, revelar ou interpretar, né, essas questões. E diz o texto aqui, no verso 12 de capítulo 2, da seguinte forma: então o rei muito se irou. Por quê? Porque os próprios magos, os astrólogos ou caldeu, disseram: porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. E diz o texto que o rei muito se irou e se enfureceu, ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. E ali saiu um decreto segundo o qual devia ser mortos os sábios. Então buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Olha só que interessante. Daniel, ele estava na classe dos sábios. E por não ter a interpretação do seu sonho, o rei então manda que matassem todos os sábios da Babilônia. No versículo 14 diz assim: Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei,
que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. E respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E aí Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Aqui tem algo fantástico. Por quê? Porque Daniel foi para a sua casa, versículo 17 diz isso, fez saber os seus amigos o que estava acontecendo, Ananias, Misael e Azarias, para que eles pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então nós percebemos aqui uma ação. E toda ação gera uma reação. Daniel nos dá uma tremenda lição. Daniel, ele sabia que ele tinha um dom. Perceba comigo, no versículo final do capítulo 1, a gente viu que Deus deu a mais para Daniel. Interpretação de visão e de sonhos. Mas no capítulo 2, a gente vê que após sair a sentença de Daniel para ser morto, junto com os demais sábios dali da Babilônia, Daniel então pede para que o rei desse tempo. E para que esse tempo? Para que ele pudesse clamar ao Deus dos céus, ao Deus de Daniel. Então, a Bíblia diz que ele clama por misericórdia. E o texto no versículo 19 diz que então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou ao Deus dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é fantástico, porque a gente vê a relação entre a ação e geração. Não tem como nós recebemos algo se a gente não vai direto na fonte. Daniel sabia que tinha um dom. Daniel sabia que tinha interpretação de sonhos, porque Deus tinha dado a ele. Porém, ele não conseguiria exercer esse dom sem antes primeiro buscar na fonte. Olha que interessante. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios, ciência aos inteligentes, ele revela ao profundo e o escondido e conhece que está em trevas e com ele mora a luz. Então Daniel, ele glorificou ao Senhor, ele glorificou a Deus pela bênção recebida, né? Pela interpretação do sonho. E aí, no versículo 23 diz que Daniel disse da seguinte forma: ó Deus de meus pais, eu te louvo, celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós até podemos ter um dom de Deus, mas para exercer este dom é necessário ainda assim buscar direto na fonte. Daniel entendia isso, e por isso que ele conseguiu buscar direto na fonte e receber a interpretação do sonho do rei. E o texto continua dizendo no verso 24: por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, entrou e disse assim: não mates os sábios da Babilônia,
introduza-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. E então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Aqui tem mais um ponto interessante. Toda vez que ele frisa, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, já está identificando que é um daqueles a qual eles sabem o Deus que serve. Já está falando do Deus de Israel. Porque quando diz assim, um dos filhos dos cativos de Judá, eles já sabem quem é o Deus de Judá. Eles já sabem quem é o Deus de Daniel. Então, o nome do Senhor ele precisa ser glorificado através das nossas vidas. Todas as vezes que nós estivermos em algum lugar, em alguma situação, a nossa vida precisa glorificar o nome do Senhor. E aí ele diz assim, versículo 26, respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? E respondeu Daniel na presença do rei e disse, o segredo que o rei requer, nem sábios, olha isso, nem astrólogos, nem magos e nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Daniel está dizendo, nem sábios, nem astrólogos e nem os caldeus poderiam descobrir ou interpretar os sonhos do rei. Aí vem o segredo. No próximo versículo, número 28, ele diz, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos, e ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor os segredos pois que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, na tua cama, são estas. Então ele vai começar a dizer o sonho do rei Nabucodonosor, a interpretação que foi dada, mas o interessante que eu quero destacar aqui nesta leitura, para a nossa meditação nesta noite é, Daniel recebeu de Deus o dom, interpretação de sonhos, interpretação das visões. No momento certo, em terra estranha, Daniel precisou interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Primeira lição. Temos que se colocar na disposição, ou por que não dizer, se colocar na posição que Deus quer. Quando nós nos colocamos na posição que Deus quer, no momento certo, Deus vai nos usar. Segunda lição é aguardar o tempo de Deus para ser usado naquilo que Ele propôs para nós. Terceiro, podemos dizer que você será abençoado e todos à sua volta também serão abençoados. Daniel nos dá essa lição. Nós podemos ver que Daniel, ele sabia que tinha um dom, mas para usar o dom ele precisava buscar, clamar direto na fonte. E quando Daniel faz isso, ele recebe a interpretação, a visão, e quando ele se apresenta diante do rei, ele diz ao rei, nenhum sábio, nenhum astrólogo, nenhum mago poderia descobrir.
senão somente o Deus que está nos céus. Este sim, neste momento Daniel glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor. Muitas das vezes nós queremos a glória para nós, mas temos que entender que nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus, que no momento certo Deus vai utilizar das nossas vidas, no dom em que Ele nos entregou, para poder o nome dele ser glorificado através das nossas vidas. E quando nós somos fiéis ao chamado de Deus, ao dom que Deus nos entregou, nós exercemos ali aquela função de exaltar o nome do Senhor e glorificar o nome do Senhor, ao passo que o rei Nabucodonosor teve que reconhecer o Deus de Daniel, a ponto dele dizer assim: então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto. Versículo 46. Adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. E respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. E o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos grandes presentes e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, olha aqui, onde que todos os que estão à sua volta serão abençoados. Daniel pediu ao rei para que constituísse sobre este negócio da província da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Aqui eu encerro essa reflexão. Primeiro, se coloque na posição que Deus quer. Segundo, aguarde o tempo de Deus para ser usado. Terceiro, todos serão abençoados. Não somente você, mas os que estão à sua volta, por conta daquilo que Deus te entregou. Seja fiel, igual Daniel. Assim eu encerro essa reflexão, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Deus abençoe e fique com essa palavra. Até amanhã.